E nós já começamos o programa de hoje contando para você que está acontecendo no primeiro tribunal do júri da capital o julgamento de Danilo Dias. Paulo Neto, quem molesta é Danilo Dias, eu conto para você. Danilo é esse homem aí de azul que matou a ex-companheira. O nome da ex-companheira é o mesmo nome da minha mãe, gente. Maria Bernadette. Na saída do trabalho dela, em agosto do ano passado, você viu esse caso aqui, comigo no Correio Verdade. E agora, quem está ao vivo, direto do Tribunal do Júri, que tem todas as informações sobre o início desse julgamento, é a minha amiga e repórter Glaucia Araújo, indignada assim como todos nós. Não é isso, Glaucia? Bom dia a você. É isso sim, Paulo Neto. Bom dia para você, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Eu estou acompanhando esse julgamento desde o início. Ele começou com um atraso, estava marcado para começar às 9 horas da manhã, mas começou 9h40, 9h50. Depois disso, começou formando todos os jurados. Eles chegaram aqui, foram escolhidos e estão agora, nesse momento, ouvindo o Ministério Público, que é o responsável aí pela acusação do Danilo Melo Dias. Ele está sentado ali ao lado dos policiais penais. Chegou aqui no início, por volta das 8h30 da manhã, em uma viatura da Polícia Penal, seguiu direto para uma sala onde ficou aguardando a hora de entrar aqui no tribunal. Ele está com os advogados de defesa, tem 3 advogados de defesa. Já a família da Maria, ela está com o Ministério Público. 3 testemunhas de defesa do Danilo foram ouvidas já. As testemunhas de Maria, elas foram dispensadas pelo Ministério Público, e as testemunhas do Danilo foram a ex-mulher dele e outros parentes, que a todo momento explicaram que ele era uma pessoa boa, mas porque estava com ciúme da ex-companheira, acabou cometendo este crime brutal. Maria Bernadette, como você falou, Paulo, a gente acompanhou esse caso porque a gente mostrou no Correio Verdade, e esse crime foi muito cruel. Ela foi assassinada com mais de 20 golpes de faca. Isso aconteceu em agosto de 2022. Maria Bernadette tinha um relacionamento com o Danilo, e durante esse período eles tiveram algumas discussões por conta de ciúmes, e ela decidiu colocar um ponto final nesse relacionamento. Os dois já estavam separados há um mês, mas Danilo sempre acreditava que Maria Bernadette estava traindo ele. Ele não aceitava de forma nenhuma o fim desse relacionamento. No dia que ele cometeu o crime, ele chegou lá, ela trabalhava como camareira em um hotel em Manaíra. Ele chegou e ficou de longe observando. Uma amiga chegou até dizer para ela que estava vendo ele circulando por lá, mas ela ficou achando que tudo bem, é porque ele falou que tem uma namorada que está trabalhando por aqui. Perdemos os para pegar o ônibus. Já retornamos. Para que se realize uma audiência. Tá cortando o sinal de Glaucia dentro do Tribunal do Júri aqui em João Pessoa. Primeiro tribunal, Cristina? Esse é o primeiro tribunal do júri aqui da capital. Uma vez eu tive a curiosidade de perguntar à minha avó, saudosa memória, dona Ana, por que ela colocou o nome da minha mãe de Maria Bernadette. Ela disse que, além de achar o nome muito bonito, era o nome de 2 santas da Igreja Católica. Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus, e Santa Bernadette, que também é uma santa da Igreja Católica, nascida na França, e que, numa época de sua vida, fez coisas muito boas para os mais necessitados, por aqueles que precisavam realmente de ajuda, em nome da Igreja, né? Em nome de Cristo.
Eu me recordo muito bem do dia que eu mostrei esse caso aqui no programa no ano passado. Me lembro como se fosse hoje, mas eu vou voltar com o Glaucio Araújo. Nós restabelecemos o contato. Glaucio, é com você novamente. Fica à vontade, querida. Pois é, Paulo Neto, eu precisei sair porque o sinal não estava bom para que a gente continuasse contando esse crime que foi tão cruel na época, que aconteceu em 2022. E eu estava contando dessa história que culminou no dia da morte da Maria Bernadette. Danilo, ele chegou lá por volta das 5 horas da tarde, ficou rondando por ali pelo hotel, quando ela saiu para voltar para casa com 2 amigas, saiu do expediente, ia pegar o ônibus. Uma das amigas viu que ele estava perto da moto, como que estivesse se escondendo por trás de uma árvore. Aí a amiga disse: Maria, ali está teu ex-companheiro. Aí ela disse: ah, mas eu acho que ele está esperando alguém. Ela disse: você não quer que a gente volte para o hotel e fique esperando ele ir embora? Aí ela não imaginou nunca, gente. Aí ela disse: não, vamos seguir. Aí quando elas passaram por ele subiu na moto, deu a volta no quarteirão e acabou chegando perto dela mais uma vez. Nessa hora, ele já desceu da moto com a faca e deu vários golpes em Maria, que não conseguiu de jeito nenhum se desvencilhar dele. Ela, mesmo caída, mesmo agonizando, ele continuou dando golpes nela. Ele só foi embora porque o segurança do hotel que ela trabalhava viu, gritou, chamou a polícia e ele foi embora. Ele disse no depoimento que confessou, ele disse que matou porque teve esse ataque de fúria, porque pensou que ela estava traindo ele e por isso ele fez isso. E disse uma coisa que chamou muito a atenção. Ele disse que fugiu, foi para a casa da mãe. Quando chegou na casa da mãe, ele tomou banho, vestiu uma roupa, foi lanchar e quando voltou foi preso pela polícia. Foi muito, assim, tudo que ele disse, sabe, no depoimento. As 2 filhas acompanharam agora há pouco e ficaram sofrendo, claro, essa dor de reviver esse momento. As 3 testemunhas de Danilo já foram ouvidas, ele também já falou, agora o Ministério Público está se pronunciando e a gente vai ficar esperando pela decisão, porque agora cabe a sentença aí do corpo de júri para poder dizer se ele é culpado ou se não. Ele já confessou o crime e alega exatamente isso. Alega que foi porque estava sendo traído e por isso ele cometeu essa barbaridade. As 2 filhas de Maria, elas estão muito abaladas, inclusive, Paulo, elas não conseguiram ficar lá dentro agora porque estão passando as fotos, as imagens de como o corpo de Maria foi encontrado, como foi toda a dinâmica do crime. E isso, claro, é muito dolorido para elas, porque elas estão revivendo todos esses momentos de angústia que passaram naquele dia e elas só querem saber o porquê, né? O porquê isso tudo aconteceu, porquê que ele alega que a mãe estava traindo ele. Então, a gente também falou com o advogado dele, né, para saber o que é que ele espera, porque ele sabe que o cliente já confessou, mas ele disse que o que eles estão aguardando é que a pena seja uma pena menor, uma pena, já que ele está preso desde o dia do crime, para que ele tenha uma pena menor. Vamos ouvir o que é que ele disse. O que vamos abordar aqui é que seja desclassificado para homicídio privilegiado. Ele é confesso, isso não tem o que discutir, existem imagens sobre a questão do homicídio e aí a única coisa que nós vamos levantar é qual foi o motivo desse assassinato e não o que aconteceu, e sim o porquê aconteceu. E por que aconteceu? Segundo as palavras dele,
exclusivamente por causa de traição, que já vinha acontecendo durante 17 anos, e aí chegou um momento que ele não conseguiu aguentar tamanha humilhação, segundo as palavras dele, e acabou fazendo esse bárbaro crime. Nada justifica, claro, mas é preciso trabalhar com as informações que ele pegou, passou para a defesa. E existem estudos científicos, jurisprudências a nível Brasil, que justificam esse tipo de agressão. Nada justifica mesmo, né? Assim como o advogado falou, e a família, a família da Maria diz que isso aí não existiu, ela não estava traindo ele. Ele, na noite anterior ao crime, ele foi até a casa de Maria, porque ele queria saber em relação a uma moto que ele usava e ele queria os documentos, queria saber por conta de umas multas e umas coisas. Quando chegou lá, teria recebido a informação que estava acontecendo uma festa e que um homem tinha ido até lá, que tinha um carro branco. E ele disse que colocou isso na cabeça, acreditando que era o homem que estava com ela, mesmo ele estando separado dela há um mês. Mesmo assim, ele pensou, e quando foi no outro dia, ele pegou a faca, ficou esperando o momento dela sair do trabalho, porque, de acordo com o próprio depoimento dele, a ideia dele era matar tanto ela quanto o homem que ele suspeitava que estava tendo o caso com ela. O julgamento aqui, Paulo Neto, não tem hora para acabar, ainda deve passar toda a tarde, porque tem a parada do almoço, depois tem outras paradas, e aí a gente só vai saber mesmo qual é a sentença lá para o final da noite, essa é a expectativa, ou já no início da madrugada. Mas nós vamos acompanhar tudo isso e vamos trazer durante a programação da TV Correio.